Olá, para você que acompanha a programação da Rede Câmara. Hoje a nossa conversa é sobre literatura espírita e o papel dos livros no estudo e na espiritualidade. Para falar sobre esse tema, nós recebemos Geraldo Campetti, que é vice-presidente da Federação Espírita. Geraldo, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Oh, muito obrigado pelo convite, uma satisfação enorme estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão importante que é a literatura espírita. Geraldo, para começar, o que define uma obra como literatura espírita? Nós aprendemos com uma autora, que é médium também, a Dona Ivone do Amaral Pereira, que o livro espírita, para ele ser chamado efetivamente de livro espírita, ele precisa cumprir três funções, que é consolar, esclarecer e edificar. Consolar porque toca o nosso coração. A mensagem espírita, ela vem para trazer um alento, a pessoa para se sentir melhor, para se sentir protegida, diante de uma aflição, de uma dor, ela vai receber aquela mensagem que vai fazer com que ela se sinta mais confortável, mais acolhida, mais protegida. E temos da mente, do esclarecimento, o livro espírita nos traz muita luz, para a gente poder entender muitas coisas que, de fato, a gente às vezes não consegue assim, não é? No dia a dia. Então a gente vai entender de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente vai, qual é o sentido da vida, que nós somos espíritos imortais. Então o livro espírita vai fazer com que a gente compreenda melhor a aplicação da própria fé na nossa vida, não é? E a edificação é a transformação moral, efetivamente, porque o livro espírita tem uma mensagem moral, educativa, ética, para a gente poder exercitar as virtudes que Jesus nos ensinou. Por isso, essa edificação, a transformação, a melhoria, que é um grande desafio, mas é um convite constante que o livro faz para a gente se tornar cada vez cidadãos, né, do bem, do amor, da fraternidade e da solidariedade. E por que que a leitura e o estudo são tão importantes para o espiritismo? Ah, pois é, como é importante a gente conhecer, né? Allan Kardec, que foi o codificador do Espiritismo, né? Allan Kardec, ele, além dele, digamos assim, ter materializado o Espiritismo entre nós, o Espiritismo é uma doutrina que vem da origem da espiritualidade maior. Mas precisou, evidentemente, daqui na Terra, de alguém que pudesse, né, trazer essas informações para nós de uma forma que a gente pudesse entender. E ele faz isso através de livros. E a leitura é algo importante porque a gente precisa conhecer. Se a gente não conhece, como é que a gente vai entender? E aí Kardec deixou um legado para nós, que é o da fé raciocinada, que é um contraponto àquela chamada fé ingênua, que a fé ingênua nos leva o quê? À questão do fanatismo. Quando eu não sei porque eu acredito, eu acabo sendo fanático. Eu posso ter um comportamento que não é adequado. Agora, quando eu raciocino, quando eu entendo, eu compreendo porque eu estou acreditando, aí minha fé é exatamente a fé raciocinada que leva ao discernimento. Por isso a leitura, o estudo é fundamental, para eu discernir, distinguir o certo e o errado, o bem do mal e pautar o meu comportamento, principalmente de acordo com esses princípios que eu estou aprendendo, né, todos os dias. Geraldo, então podemos dizer que a literatura espírita ela começa pela codificação de Kardec. Podemos, tanto é que o primeiro livro espírita publicado no mundo é o Livro dos Espíritos. Foi publicado em 18 de abril de 1857, aí trazendo realmente o Espiritismo para a Terra. Foi o primeiro livro, o livro mais importante, o livro de todos nós que somos espíritas, simpatizantes, curiosos, que queremos conhecer o Espiritismo. O Livro dos Espíritos é um livro fundamental para a gente conhecer. Um livro de perguntas e respostas, e aí, seguido desse livro, vem mais quatro outros, que são o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A gente está até vendo esses livros aqui, né, na nossa imagem aqui ao fundo, que são chamados Pentateuco Kardeciano, porque são 5 livros básicos da doutrina espírita. Além do que é o Espiritismo, que é um livro para começar. Kardec escreveu esse livro para a gente ser o primeiro a ser lido para conhecer o Espiritismo. Mas a codificação é exatamente isso. E Kardec trouxe também a Revista Espírita, que é um periódico, né, que ele publicava mensalmente, maravilhoso, conversando com o público para explicar as situações que aconteciam. Então começa assim com Allan Kardec e com a codificação espírita. Aí, além da codificação, tem os romances, as biografias, obras psicografadas, né, elas também fazem parte desse universo, né, da espiritualidade. E o que que elas podem levar ao entendimento ao leitor? Então, hoje a gente tem, assim, no Brasil e no mundo, né, dezenas de editoras que publicam livros espíritas. São, assim, milhares de títulos.
né? Só a Federação Espírita Brasileira, que é a maior editora espírita do mundo, ela tem praticamente 1000 títulos, né? Contando os livros em português e em outros idiomas, que também divulgamos, né, mundo afora. Existem os clássicos que vieram logo depois da codificação espírita, que Kardec preparou esses livros, os 5 principais, o que é o Espiritismo, aí a Revista Espírita, não é? E aí vem os clássicos do Espiritismo que a gente fala, que são autores que desenvolveram os aspectos, por exemplo, científico, filosófico, religioso do Espiritismo. Aqueles autores do final do século XIX, início do século XX, eram feitas pesquisas, inclusive científicas, e publicados livros. Então a gente tem autores como Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Alexandre Kizakov, né, Paul Jubier, são vários autores clássicos. E tivemos médiuns também no início do século XX, como a própria Zilda Gama, aí surge a Dona Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier, né, depois surge Divaldo também. Então são médiuns que foram psicografando obras que vieram da espiritualidade. Romances, contos e crônicas, poemas, livros de biografias, livros de estudos. Todos esses livros são muito importantes, porque eles vêm trazer exatamente a explicação dessa relação do mundo espiritual com o mundo físico, dos espíritos que estão desencarnados conosco que estamos aqui encarnados, e a gente poder entender isso. Aí a literatura espírita vai explicar como é que é a vida depois da chamada morte, que é uma curiosidade que a gente tem, não é? O Espiritismo explica isso com clareza, de uma forma natural, espontânea. Aí a gente tem, por exemplo, com Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, com o Divaldo Franco, Manuel Filomeno, Joana de Ângeles, não é? Com Raul Teixeira nós temos Camilo, e vários outros autores, né, que vão publicando esses livros, muito importantes para a gente poder conhecer. A literatura vai desenvolver exatamente esses assuntos para a gente poder entender qual é o nosso papel no mundo, o que nós estamos fazendo aqui e como a gente pode colaborar com a evolução. Por que os romances espíritas eles conseguem aproximar as pessoas da espiritualidade? Por conta da linguagem. O romance ele tem uma característica, sim, que é uma linguagem literária que atrai, que chama atenção, que prende o leitor. Você começa a ler um romance, por exemplo, você fica logo querendo saber no enredo o que vem na sequência. Se acaba um capítulo, você quer ler logo outro capítulo. Quando o romance é bem escrito, né? Então é maravilhoso assim a gente poder acessar essas obras. A gente tem os romances históricos de Emmanuel, que são os 5 livros principais, né? Começa lá com Há 2000 anos, né? Aí tem 50 anos depois, tem Renúncia, tem Ave Cristo, tem Paulo Estevão. São romances muito importantes. André Luiz traz a vida no mundo espiritual também de uma forma, vários livros dele romanceada, né? Que é uma forma da gente poder entender. Manuel Filomeno por Divaldo são também romances. Então o romance atrai. Vitor Hugo, né? Ele escreveu através de Zilda Gama, através de Divaldo também, romances importantíssimos. Então o romance ele tem esse poder de atrair e ele tem que trazer ensinamento. Ele não pode ser só literatura. Ele tem que ter algo além que é essa informação que vai despertar o nosso interesse para uma busca interior, para a gente trabalhar o nosso interior para a nossa melhoria. Então é fundamental, né, o romance nesse sentido. E ele desperta o interesse para a gente ficar preso na leitura assim. Opa, eu começo a ler o livro, eu quero chegar logo no final. E aí você lê um, depois você quer ler outro, quer ler mais. Isso é que é o bacana do romance. Então, a literatura espírita, ela contribui para o autoconhecimento e também para a transformação moral. Contribui. Aliás, a finalidade da literatura é essa. A literatura espírita, ela tem que contribuir efetivamente, tem que fazer com que o indivíduo, ele não é aquela leitura meramente assim, como a gente faz a leitura, por exemplo, de um jornal diário ou de uma revista semanal, ou hoje que a gente poderia dizer, eu leio uma frase no Instagram, não é? Ou no WhatsApp, ali é tudo muito rápido. Mas a leitura espírita é aquela leitura que você não precisa ter pressa, né? Se você quer adquirir conhecimento, tudo bem, mas você vai ler ponderando, refletindo, sentindo aquela mensagem para poder viver. Esse é o grande diferencial. Não é meramente um prazer literário daquele deleite de uma leitura gostosa, né, aprazível, mas leva assim, ou eu tenho que pensar sobre isso. Nossa, interessante. Ali tem uma frase, olha, que me fez pensar, que me fez refletir. Aí você vai citar os fundamentos do Espiritismo, né? Deus, o Espírito, a reencarnação, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, que a gente começa a entender esse contexto todo e a literatura facilita. Eu queria destacar também a questão da
É muito importante, por exemplo, Hilário Silva, né, Humberto de Campos, que é o literato brasileiro, maranhense, que escreveu 40 obras em vida do lado de cá e umas 20 já do outro lado, né, principalmente por Chico Xavier, que vem nos trazer exatamente como crônica, como uma história, por exemplo, mais rápida, vem trazer conteúdo importante. Ali tem uma mensagem, ali tem, como a gente fala, um fundo moral, alguma coisa que vai ficar para a gente poder refletir, pensar, opa, isso aqui está fazendo diferença na minha vida. Geraldo, para terminar, queria saber de você, qual é a melhor coisa que um bom livro espírita ele pode deixar em alguém que lê, né? No leitor. Olha, o livro espírita ele pode trazer esse consolo que nos dá realmente um conforto. Ele vai trazer esse esclarecimento que nos faz sentir bem porque a gente começa a entender as coisas e ele nos traz assim essa perspectiva de uma transformação em que a gente se sente capaz de empreender a nossa própria evolução, nosso próprio progresso. Aí a gente se sente bem. Então, o livro espírita é um excelente presente, tanto para a gente receber como para a gente doar. Por quê? Porque vai fazer bem, com certeza. A pessoa lendo o livro espírita, ela vai se sentir mais calma, vai se sentir assim mais, digamos, resignada diante da dor, mais resiliente, porque ela vai compreender o processo de mudança que está acontecendo no mundo inteiro, e ela vai também entender que ela é agente de mudança, não é espectadora da realidade meramente. Ela contribui para que as coisas avancem. Por isso o livro espírita tem um papel fundamental, despertar a nossa consciência para a realidade maior da vida, que é a gente estar assim entendendo o processo da criação de Deus, o propósito da nossa existência e que nós devemos amar esse Pai, que é o nosso Senhor, né, que é Deus, amar a Jesus, que é o nosso Mestre, amar ao próximo, que é o nosso instrumento que nos leva a Deus, e amar a nós mesmos. Através do livro espírita a gente consegue empreender tudo isso sem pressa, mas com um pensamento voltado no bem, sempre buscando o melhor. Geraldo, queria muito agradecer a sua participação e por ter compartilhado tantas reflexões aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Obrigada. Eu volto aos estúdios.